Tem uma palavra que eu amo demais. A Bíblia toda é a minha razão de viver. Eu vivo baseado, procuro viver baseado nela, confiar nela. Eu conversava com um familiar meu um dia desses, e a pessoa reclamando que acha que eu desfaço da religião dela. Não, não é isso. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E o meu coração está cheio disso. Eu não consigo falar de outra coisa. Se eu trocar duas palavras com uma pessoa e não introduzir nessa conversa a palavra de Deus, eu não consigo. Eu simplesmente não consigo não citar as Escrituras. Por quê? Porque quando eu conheci o Senhor Jesus, eu conheci dessa forma. O pastor me apresentou a Bíblia e me apresentou a veracidade da palavra. Ele disse assim, pela situação que estava passando, ele disse assim, você crê que essa palavra é de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus? E, claro, venho de uma origem católica e todo mundo sabia, né? A gente aprendeu desde criança, que a Bíblia é a palavra de Deus. E então o pastor me perguntou o seguinte, tem mentira? Deus pode mentir? Eu disse, não pode. Dada a circunstância que eu estava passando, ele leu para mim, falou, então olha só, está escrito aqui, Atos 16:31, crê tu no Senhor Jesus, crê tu no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E era o que eu precisava. E então eu fiz daquela palavra a minha paixão, me apeguei a ela e o resultado foi excelente. O resultado foi excelente. Como Deus diz, haja luz e houve luz, a palavra de Deus diz, será salvo tu e tua casa, será salvo tu e tua casa. Não importa quanto tempo passe, a situação que esteja, não importa. O que importa é que nós criamos nela. E ela vai se cumprir. É só você não ficar preocupado. É só você não ficar desesperado e nem angustiado. Deus tem o tempo e a hora e o meio dele trabalhar. Não é como você quer, é como Deus quer. Então a palavra de Deus, ela se tornou para mim o meu referencial de vida. Não importa a situação que eu esteja passando. E não importa se eu estou certo ou se eu estou errado. Se eu falhei ou se eu estou reto no caminho. Não importa. Mesmo quando você cai, mesmo quando você peca, mesmo quando você erra, ela é o norte para você. Se você se afastou da igreja onde você congrega, não falo da Universal, que é a igreja que eu congrego, mas se você se afastou por causa de um pecado, de um erro, se afastar não é a solução. Se afastar não é a solução. A solução é focar na palavra. O que a palavra diz quando eu peco? Ela me repreende? Ela me exorta? Mas ela me dá uma saída? A saída dela é o arrependimento. Se você se arrepender, você é salvo. Não tem um que se arrependa de verdade e que não seja perdoado. Então, em todas as circunstâncias, o segredo é focar no que diz a palavra a respeito daquela situação. Seja um pecado, seja um problema, seja uma situação que já é uma esperança perdida. Por exemplo, a palavra de Deus diz, acho que é em Ezequiel 34 ou 37, não me recordo bem, que diz assim, veio a minha palavra do Senhor. E o Senhor me levou e me colocou no local, num vale cheio de ossos secos, e eram sequíssimos e eram muito numerosos. E então veio a minha palavra do Senhor nesses termos. Homem de Deus, poderão reviver esses ossos? E o profeta responde, Senhor, tu o sabes. Porque é Deus que sabe se ele vai fazer ou não vai. E se você crer, ele diz que tudo é possível. Ele diz, se credes, pedireis o que quiseres. Então você tem que crer, saber que Deus vai fazer. Ah, mas não sei se é da vontade de Deus. Essa não é a tua preocupação. A tua preocupação, a minha preocupação é crer na palavra. Crer em Deus. E então a palavra de Deus continua. Homem de Deus, profetiza esses ossos. Assim diz o Senhor. Farei
crescer sobre vocês tendões, carne e pele. E farei vir o espírito dos quatro cantos e colocarei em vocês vida e vivereis. Aí diz assim a palavra: profetizei conforme me havia sido ordenado. Profetizei conforme me havia sido ordenado. E, à medida que eu profetizava, ouvi um barulho e houve um burburinho, houve um movimento. Cada osso se apegou ao seu osso. E isso é um segredo, isso é uma revelação, na verdade. Porque os ossos secos não tinham ouvidos, estavam sequíssimos sobre a terra. Não havia esperança nenhuma para eles. Mas à medida que o homem de Deus profetizava que a vida deles ia mudar, que a situação daqueles ossos ia mudar, eles se moveram consoantes a palavra e se posicionaram para receber o que estava sendo prometido. Mas os ossos não tinham ouvidos, mas os ossos não tinham pernas. Como é que eles se juntaram? Eles tiveram que dar o seu jeito e ficar posicionados. Porque como é que ia se cobrir um osso separado, o osso da canela separado do corpo, né, da perna? Como é que iria crescer carne e tendões e a pele? Como é que ia fazer? Então os ossos tinham que se mover. E o próprio Deus dá essa condição. Você está ouvindo essa palavra agora e talvez você esteja afastado ou nunca foi à igreja, está passando por uma situação, tua esposa foi embora, teu marido te deixou, o filho está nas drogas, a sua casa está um pandemônio, você está numa situação de depressão, querendo se matar, querendo suicidar, como eu, quando cheguei à igreja, estava nessa situação. Só havia um caminho na minha mente: morrer. Mas Deus não queria que eu morresse, e não quer que você morra. Ele quer que você viva e o conheça, e glorifique o nome dele, como hoje a minha vida serve para glorificar o nome do Senhor. Então, não importa a situação que você esteja, o próprio Deus, assim como movimentou aqueles ossos com a pregação, com a profecia daquele profeta, assim também Deus agora mesmo coloca em você o desejo de ir à igreja, o desejo de chegar a Ele, o desejo de ter com Ele comunhão, a fim de que Ele possa trabalhar na sua vida. Porque Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e vos aliviarei. Então você diga: mas eu não creio. Mas só de você vir, você já expressa um tipo de fé. A fé de vir. O resto é com Ele. Se você vier, você já o está obedecendo. Porque Ele diz: vinde a mim. Você já o está obedecendo. E em seguida, Ele vai se manifestar e te mostrará sinais para fortalecer a tua fé, a fim de que você saiba: não, Ele está aqui e eu vou me apegar a Ele e Ele vai mudar a minha história, assim como aconteceu comigo e com milhares, milhões de pessoas em todo o globo. Então o segredo é se apegar a Ele. E o profeta profetizava, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Ossos sem pernas e sem ouvidos ouviram a palavra do Senhor. Você tem ouvidos, você tem pernas, você está numa situação melhor, infinitamente melhor do que a dos ossos secos. Não é verdade? Está ou não está? Você está vivo. Os ossos estavam nem mortos, posso dizer, sequíssimos, espalhados sobre o vale. Mas à medida que a profecia tocou, eles se juntaram, cada osso ao seu osso, no seu devido lugar. E então, conforme profetizava Ezequiel, a Bíblia diz que cobriram-se os ossos com nervos, carne, tendões e pele, mas estavam mortos. Então o Senhor falou assim para Ezequiel: profetiza, filho do homem, e profetiza ao Espírito, e diz: Espírito, vem dos quatro cantos e entra nesses ossos para que vivam. E à medida que eu profetizava, diz o profeta, a Bíblia, aliás, né? Veio o Espírito e dos quatro cantos entrou naqueles corpos e eles viveram e se tornaram um exército poderoso. Você quer se tornar um homem poderoso, uma mulher poderosa, fazer parte do exército de Deus?
Então entrega a tua vida para ele e confia na palavra dele. Tá? Tudo está na palavra. A palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é o conhecer de Deus. É por ela que nós o conhecemos. A palavra de Deus é a revelação de Deus. É por ela que ele se nos revela, através do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é a sabedoria que esteve com Deus na fundação do mundo. E é interessante essa palavra lá de Provérbios capítulo 8, que diz assim, eu estava com ele quando ele estabeleceu os fundamentos da terra, e diz assim, eu me deliciava com ele, nas coisas maravilhosas dos filhos dos homens. Quer dizer, Deus estava preparando tudo aquilo pensando em nós, pensando na gente. A terra foi feita pensando em nós. Olha só que maravilha é a terra, que era sem forma e vazia, e pela palavra se tornou esse planeta maravilhoso em que nós vivemos, apesar da ação do homem. Então, meu amigo, minha amiga, Deus pensa em você. E essa palavra, ele fez chegar até você, porque ele está pensando em você. Você que está nessa situação, tá bom? Que Deus venha sobre você agora te dar força para, como os ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. E que você venha e procure uma igreja onde se prega realmente o evangelho do Senhor Jesus e receba através do evangelho vida. Seja muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. E você, meu convidado, eu sou membro da Igreja Universal do Reino de Deus há 38 anos e sirvo a Deus nessa igreja. Ali encontrei vida. E se você quiser, você põe aí no Google, né? No Google aí, www Universal Endereços, e você vai ver. Ou então você entra em contato através do Pastores Online. Você entra e um pastor vai estar ali para atender você, tá bom? Que Deus te abençoe. Você não é um osso seco. Você está vivo. Ouça a palavra do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe.